Olá, o programa Análise Direta já está no ar. Eu sou Renata Admiral. E hoje, você sabe me responder o que é parentalidade? Este é um assunto muito importante e que não diz respeito apenas aos pais. E para falar sobre isso, está aqui a psicóloga e coach familiar Yara Mastini. Yara, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Yara, para a gente já começar, muitas pessoas não sabem o que significa essa parentalidade. Sim. O que é essa parentalidade consciente? A denominação parentalidade é você olhar mesmo como se fosse pais, cuidadores para a criança, né? Então, existem vários tipos de parentalidade. A gente traz o conceito que eu utilizo no dia a dia, no consultório, com as famílias, é a parentalidade consciente. Então, para explicar um pouquinho, a gente sempre olha o comportamento não só como comportamento, mas a necessidade que está por trás de um comportamento. Então, todo comportamento ocorre porque tem uma necessidade, né? Sim. E aí a gente tem que observar e perceber qual é essa necessidade para depois entender esse comportamento. Se não, uma criança que apresenta muitos episódios de birra, por exemplo, se eu vou lá e somente cesso aquele episódio de birra, aquela necessidade que está por trás daquele comportamento vai aparecer em um outro comportamento também. Entendi. É uma reação, na verdade, essa atitude, né, da criança, que a gente tem que olhar com todo esse cuidado. É, um envolvimento, né? A gente tem várias premissas, como trabalhar com o amor incondicional, né? Que nós até já falamos aqui, quando tem um amor condicional, a gente fala, eu sou mãe e pai, então eu amo incondicionalmente, mas não, né? A gente coloca condições para tudo. Eu te levo se você fizer a tarefa, eu te dou isso se você fizer aquilo, e é tudo através de uma relação de condições. E o amor incondicional é eu te amo independente de qualquer coisa, né? Independente da nota, das suas atitudes, independente de tudo, tem que estar o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. O que nós podemos observar então nas famílias? Quando a gente tem um respeito nosso pelas nossas necessidades, né, e pelos nossos filhos, como a gente faz essa análise? Eu tenho um grande respeito pela minha necessidade, eu vejo o que eu preciso, mas eu não tenho nenhum respeito pela necessidade do meu filho. Então eu tenho uma parentalidade autoritária. Eu mando, é ordem, né? Não tem espaço para liberdade para a criança. Na parentalidade autoritária é porque eu sou mãe, porque eu sou pai, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu mando, né? Então, porque sim, porque não. Porque sim e porque não. É essa questão de dualidade, né? E sem você entender o outro, sem tentar, né, enxergar a necessidade daquela criança, daquele comportamento. Quando eu não tenho respeito pelo que eu quero, né? Ao mesmo tempo, abaixo a cabeça pelos meus sentimentos, pela minha congruência, pelo que eu sinto, e vejo só a necessidade do meu filho, é uma parentalidade que você acaba sendo permissivo com tudo pode, né? E aí você acaba perdendo a oportunidade de ensinar os seus valores, né? De ensinar um relacionamento, de ensinar uma comunicação, de estar junto com seu filho, porque você só baixa a cabeça e não tem um parâmetro, uma conduta. E aí a criança fica muito sem segurança, né? E acaba tendo comportamentos inadequados. Por quê? Porque não sabe o que é certo ou errado ali naquele dia, não tem um parâmetro de você, né, começar a produzir a empatia, olhar para o outro. Então esse é um outro estilo de parentalidade, quando eu nego o que eu sinto, eu não queria que ele fizesse isso, mas se for para ficar quieto eu dou, né, e só ver a necessidade do filho. Esse tipo de parentalidade é muito permissiva. Quando eu nego a minha vontade e também a vontade da criança, também aquela criança, mãe, eu preciso fazer a lição, eu não entendi isso. E o pai fala assim, ok, já vou, ou mãe, né, daqui um minutinho. E passam horas. Eu não parei para olhar o comportamento e também não vi o que eu preciso como mãe realizar com aquela interação, né? Eu estou negligenciando, então, o respeito pela criança e pelo também os meus
os meus ideais, né? Então eu tenho uma parentalidade negligente. Eu estou negligenciando essa comunicação, essa junção, e isso é muito perigoso. São as crianças só começam a ficar muito retraídas, né? Sim. Não tem um elo de confiança, não tem uma construção mesmo, tanto de ensinamento, quanto de valores e quanto para você ouvir o outro, né? Na parentalidade consciente, eu tenho os dois muito alto, como se fosse um quadrante, né? Então eu tenho tanto alto o respeito por mim, quanto o respeito pela necessidade dos meus filhos. É um né? equilíbrio, praticamente. É um equilíbrio. Tá. Então, não é aceitar, a gente trabalha a aceitação, mas não como forma de aceitar o que o outro quer, mas aceitar aquele contexto, né? Como uma presença plena. Então, a criança vem nesse mesmo tempo. Mãe, eu preciso tirar essa dúvida, e você está terminando algo muito importante. Então, você, né, para aqui e fala assim, filho, eu entendo, um minutinho, só estou terminando, ou só vou fazer uma ligação e já vou no seu quarto. E aí, então, essa mãe, ela entende que ela tem que dar esse apoio para o filho, Sim. mas, ao mesmo tempo, ela não deixou tudo aquilo que ela estava precisando. Ela é congruente com o que ela sente, né? Por exemplo, quer usar o iPad toda hora. E aí, a mãe acha que tudo bem, que pode usar um pouquinho ou não, mas o momento do almoço em família é sagrado, de sentar à mesa, né? É um valor para aquela família. Claro. E aí ela coloca ali todas as comidas e fala, tá na mesa, vem, né, os irmãos, e fala assim, mas eu tô terminando um negocinho. Se a mãe chega e, né, puxa o iPad e fala, não, agora não, é hora do almoço, eu falei, tem que respeitar. E às vezes estava no finalzinho de um jogo, sabe? Que poderia ficar gravado para uma próxima fase. Você foi tão autoritário naquele momento que você não enxergou a necessidade, né? Nesse caso, como agir? Porque eu acho que isso é muito importante. Se eu ajo e pego e tiro, eu estou sendo autoritária. Se eu sento e como sozinha, eu estou negligenciando aquele comportamento, eu também estou só fazendo a necessidade do filho. Então, eu estou sendo muito permissiva. Mas se é ao momento, eu sento ali do lado e falo assim, ok, 2 minutinhos, então tá bom, vou ficar aqui com você, quero ver se você vai passar dessa fase ou não. Participa daquele momento. Eu estou participando, eu estou sendo coerente com o significado que ele, né, deseja naquele momento, e ao mesmo tempo eu estou tendo uma conexão. Porque quando a gente se põe no lugar da criança, e se fosse você terminando, né, um e-mail, por exemplo, alguma coisa Sim. assim, tô lá, e aí nesse final do e-mail, chega, não, você perde todo o raciocínio, né? Claro. É isso, esse corte... Acho né? que os pais se colocam como assim, aquilo é brincadeira, né? Aquilo não é sério, não levam tão a sério o que aquilo para eles naquela idade, dentro daquele contexto, é importante para eles. E né? esse é o segredo, Renata. Por quê? Porque as necessidades existem, né? Não é porque eu estou no trabalho que eu vou ganhar e o desenho da criança não é muito importante para ele. É importante. Cada um tem o seu peso. Então, na parentalidade consciente, a gente fala muito sobre o igual valor. O que é o igual valor? Ambas necessidades são importantes, cada um para o seu mundo, Claro. né? Eu, como mãe, tenho a responsabilidade adicional que o meu filho não tem. Então, eu preciso falar sim ou não e colocar os limites porque eu tenho responsabilidade até por conta da vivência e da maturação cerebral, né? A gente tem um desenvolvimento cognitivo que vai, né, passando pelos anos aí, de toda criança vai desenvolvendo. Então, hoje, como mãe, eu tenho essa necessidade de falar, isso pode, isso não pode. Não pode ficar só comendo o doce. Sim. É gostoso, mas não, só a batatinha frita. Então, a mãe tem que ter essa responsabilidade, mas a necessidade é igual, tem o igual valor, né? E como que os pais, a gente estava conversando outro momento nos bastidores, você disse que a questão também da parentalidade não está apenas restrita aos pais, tá? Também para as pessoas que fazem parte da vida como educadores daquela criança. Então, assim, numa escola também os professores deveriam ficar atentos a esse tipo de atitude. Como que as pessoas sabem que está faltando a parentalidade consciente? As pessoas já começam a se perceber. Como que funciona isso, já que também é um nome que às vezes muitas pessoas desconhecem? É um nome que chegou há muito pouco tempo aqui no Brasil, né? Ele é bem mais difundido na Europa, mas aqui no Brasil ainda é muito pouco.
Mas existe já um movimento, né, de troca, de um olhar não só para o comportamento, mas um olhar para a necessidade. Então a gente vê algumas escolas se adaptando na metodologia, porque hoje, quando o pai vem conversar com a escola, né, ou com psicólogos, a gente pergunta: o que você espera do seu filho? E aí, geralmente, os pais falam: eu quero que ele seja criativo, que ele saiba se comportar em turma, né, que quando ele trabalha, ele tenha uma equipe, saiba se lidar em equipe. Sim. A gente sabe hoje que a empregabilidade, ela é muito mais assim, vista e levada a sério, não pelo conteúdo em si que a pessoa sabe, mas pela forma dela poder moldar os comportamentos. Pelas relações interpessoais. Exatamente, pelas relações, né? Esse relacionamento hoje, essa inteligência emocional, ela está sendo olhada de uma forma que não era antigamente, né? E aí, quando a gente para pensar, ok, então eu quero que meu filho seja criativo, dinâmico, participativo, como? Numa instituição que deixa as crianças quietas, uma sentada atrás da outra, né? Com regras e mais regras, sim, onde o silêncio tem que prevalecer na sala de aula. Então, existe hoje essa mudança, assim. Eu avalio como se a gente estivesse no meio da tempestade, né? No meio ali da mudança em si, mas a gente já consegue ver um olhar diferenciado, né? Programas em escolas que trabalham a inteligência emocional, sim, né? Tem escolas que realizam as festas do livro, onde a criança escreve. Você consegue incentivar mesmo a criatividade, não apenas o certo ou o errado, né? O que existe na parentalidade consciente não é essa dualidade, certo, errado, eu e você, eu mando ou você manda. É sempre o nós. Porque ao mesmo momento que a escola, o educador, ou o pai, ou a avó ali com a criança está ensinando algo, ela também está aprendendo. Isso, existe essa troca. É uma das premissas da parentalidade consciente. Nossa, a gente está conversando aqui, tem tanta coisa para perguntar. Eu vou deixar então mais perguntinhas para o nosso próximo bloco. Sim. Tá bom? Agradeço muito assim já esse começo de conversas. Eu sei que o pessoal gosta muito aqui da sua presença. Então, pessoal, estamos aqui conversando sobre parentalidade consciente. Se você achou o nome difícil, fica com a gente até o final, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Estou aqui com a Yara Machini, que ela é psicóloga e coach familiar. E claro, se você gosta aqui do programa Análise Direta, divulgue aí a nossa entrevista, dá aquele like no Facebook, na fanpage a gente está como Programa Análise Direta, no YouTube para você rever os programas, olhar todo o nosso conteúdo, a gente está como Análise Direta. E claro, você também pode participar através do WhatsApp aqui do Análise Direta, que é o 011 São Paulo 992247760. E se você está num outro país, numa outra localidade, 05511, tá bom? Então, Análise Direta volta daqui a pouquinho. Olá, bem-vindos de volta, eu sou a Renata Admiral, recebo aqui hoje Yara Machini, que é coach familiar e também psicóloga. Estamos falando aqui sobre parentalidade consciente. O nosso primeiro bloco foi interessantíssimo. Nesse segundo, eu queria começar falando um pouquinho, você saiu do bloco anterior falando sobre as escolas que, assim, tiram um pouco daquele método tão rígido, né, e abrem um pouco mais para as necessidades do aluno como pessoa, ser humano, né, como criança, jovem, enfim. Eu queria entender se também esse método de educação, se ele também beira limites, assim, porque regras são importantes e os filhos têm que ter, né? Não é ali só, né, a parte boa, né, da escola também. E como dar esse limite, tanto dentro da escola quanto dentro de casa, porque as crianças estão muito irritadiças, birrentas, são agressivas. Como que a gente consegue limitar tudo isso e fazer dar certo a parentalidade? A premissa-chave é que o limite não é da criança, não é até onde a criança vai ou não. O limite é sempre dos pais, no caso assim, de falar em residência, ou o limite das regras da escola. O limite são dos pais.
Então eu não consigo dar um limite para a criança se para mim nem aquele limite está correto ou não, né? Por exemplo, tem uma mãe que fala, o filho tem que dormir às 8 horas da noite. Esse é o limite para ela. Mas ela, na verdade, não concorda muito com aquilo. Ela acha que tem que ser, mas um dia ficou até mais tarde, ela está fazendo outra coisa. Depois eu coloco ele para dormir e vai às 9. E outro dia às 10. Mas hoje é festa, né? Ou pode dormir no meu quarto e vai saindo dessa regra. Ela precisa realmente parar, essa mãe, e falar assim, qual é o meu limite? Até onde eu acredito que eu devo sim ter um tempo para eu dormir mais tranquilo, então eu tenho que colocar ele na cama para depois tomar o meu banho sossegado, ter um jantar só com o meu marido, né, ou um momento de conversa, isso é saudável, né? Então quando ela consegue deixar consciente até onde ela quer ou não, os limites dela, ela consegue fazer um trabalho magnífico com a criança. Porque ficou claro, né? Então o limite não é da criança, o limite é dos pais, né? Eu não aceito que essa criança grite comigo. É valor da minha família, eu não gosto de gritaria. Então você vê que começa a levantar o tom de voz, aí você chega já para essa conversa com a criança, né? Como? O que acontece? A gente tem também dessa parte de irritabilidade, quando a criança já está muito irritada, começa como conter isso, né? Como fazer essa aproximação, essa conversa. Quando a criança está muito irritada, ela não vai te ouvir. Você vai chegar, vai falar e vai passar em branco, porque vocês é como se fossem ondas. Então, se eu estou muito aqui, gritando na onda de cima, eu não vou ter a comunicação. Ou se a criança está muito apática, só olhando, esperando aquilo, também não vai ter a comunicação. O pai está falando, não quero que faça isso, e a criança está ouvindo, ok, deixa ele falar. E depois faz tudo igual. Entendi. Para a gente poder realmente, né, ouvir e ser ouvido, os dois têm que estar na mesma frequência, né? E aí a gente tem algo que fala sobre a maturação cerebral, que é a utilização dos sentidos. Alguns sentidos nossos são desenvolvidos antes, como por exemplo o olfato, né? Então um bebezinho, ele consegue achar a mama da mãe bem rapidinho pelo olfato, ela não tem a visão ainda estabelecida, bem madura naquele momento. E o tato também é um outro sentido que ele é amadurecido antes dos outros sentidos, né? Então, quando a gente tem essa parte, porque o cérebro da criança, ele também vai desenvolvendo de forma lenta. A parte cognitiva, ela vem depois, né? A parte de responsabilidade, de realmente falar sim ou não com responsabilidade, é em torno de 20 anos, que é quando a gente tem a maturação do córtex cerebral, né? Frontal. E nisso, antes, a gente, para poder, então, fazer com que ele se conecte, a gente usa dos sensores primitivos também. Então, a hora que a criança estiver com uma birra bem forte, a mãe tem que chegar e falar assim, eu entendo, né? Vem a visão, põe a mão, contato físico, vai acariciando, fala assim, eu também não queria que fosse assim. Vamos dar um exemplo para todo mundo entender. Claro. Então tá lá no supermercado, se joga no chão, eu quero a bala, eu quero, e né, começa a gritar, e as pessoas já começam a olhar, e começam a falar, e começam a julgar. A julgar os pais, exato, que não dá educação. Isso, e a mãe já se sente ruim. O que ela pode fazer? Primeiro, tirar daquele ambiente estressor, né? Fala assim, vem aqui um pouquinho, pega no colo, levar para não ter a plateia, isso ajuda, né? Independente disso, pegar na mão da criança, falar assim, eu entendo, eu também queria comer todos os doces do mundo, mas eu tenho que pensar na saúde, né? Eu, como sua mãe, quero o melhor para você. Fala assim, me abraça um pouquinho, vai, me acalma também. Não você só acalmando a criança, mas você inserindo a criança naquele contexto. Me abraça, filho, me acalma, vamos fazer uma respiração junto. E agora, como que a gente pode comer essa bala? Será que se a gente comer uma comida muito saudável, vai poder dar um espaço para esse docinho também? E vai conversando junto, né? Nesse momento você consegue ter essa ligação, porque você usou, né, do primitivo para descer a criança para falar de igual para igual, né? Porque na parte de amadurecimento cerebral, então a birra é quando a gente não controla os nossos comportamentos, né? As nossas sensações. E aí, de uma forma, a gente usar, né, esse tato, tudo para descer para o controle. A criança, se ela tivesse já amadurecido o medo, a tristeza, a felicidade, ela nunca
conseguiria se desenvolver, né? Como que uma criança sai andando sem medo nenhum? Ela não pode ter esse filtro de criança, porque ela precisa se desenvolver. Com o passar do tempo, ela vai vendo que todos os sentimentos são importantes. Então, sentir medo é muito importante. Senão eu saio correndo na rua e sou atropelado, né? Exato. Ou falo com estranho. Então, os pais acabam moldando com os sentimentos, mas antes eu preciso de uma época de maturação, né? Sem filtros, porque ela precisa aprender a andar, a experimentar alimentos diferentes. Não tem nojo pequenininho, eu ponho qualquer coisa na boca, Exato. né? Tira a chupeta de um, põe no outro, pega no outro, enfim. Então, isso é uma parte de amadurecimento, né? O que ocorre hoje? Que a gente está vendo vários episódios de agressividade, né? Em famílias, em escolas. Os sentimentos estão sendo negligenciados. A gente não ajuda a criança a entender a importância do sentir, né? É tudo muito rápido, é tudo imediatista, é o videogame que eu tenho que ir rápido, eu morro, eu vivo, eu passo de fases, e essa rapidez acaba interferindo. E a parte tecnológica das redes sociais, você também acha que influencia? Sim, com certeza. As redes sociais, né? Então, hoje a gente tem, assim, muitas crianças que acabam mudando a data de nascimento, mas tem o seu Facebook, né? E acaba falando, o Snapchat, que é algo que você vai, tira a foto e já não existe mais a foto. Então, você tem que ser muito rápido para ver aquele momento e ver todos os detalhes, né? E, enfim, e aí você precisa parar um pouquinho e utilizar outros estímulos com a criança. Essa é uma dica legal, né? Tá. Como eu posso fazer um desenvolvimento equilibrado, promover um desenvolvimento equilibrado na criança? Utilizando o máximo estímulos possíveis. Então, quando for beber alguma coisa, que gosto você está sentindo? Qual o cheiro dessa bebida, né? Se é uma gelatina, olha como é diferente. Vamos tentar, põe o dedinho na gelatina e na boca, ela muda, ela derrete com o calor. Explore o dia a dia. É tão simples, não requer tempo algum adicional. É um momento em família, às vezes na mesa, né? Que você pode explorar os alimentos, ou assistindo um desenho, um filme, você pode falar assim, o que aquela personagem está sentindo, filha? Por que você acha que ela está sentindo tristeza, né? As crianças, quando a gente fala, é importante sentir raiva? Por quê? Porque a raiva é um sinal de que eu não estou mais suportando aquela situação. Sim. Né? E aí, se essa raiva está sendo sempre reprimida, uma hora ela estoura. Então, isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, vai que tem muitos pais aí, né, nos assistindo e eles pensam, né, ou seja, aquele que também cuida, né, porque vai para quem tem essa questão da autoridade de uma avó, né, todo mundo que está ali pelo bem ali, da bem-estar da criança. E se eles viram que já passou de todos esses limites, né? Tipo, a criança já cresceu, já tem, sei lá, mais de 8, 9, 10, 12 anos de idade e tá ali numa crescente essa questão da agressividade, principalmente porque depois você chega na adolescência, né? E daí é uma explosão ali de sentimentos. A parentalidade, ela só consegue ser aplicada até uma certa idade ou não? Assim, como que os pais conseguem daí reverter uma situação que já saiu do controle? Então, você ter um olhar consciente, você consegue praticar isso até 99 anos, como a gente estava falando antes, né? Porque eu posso praticar como um filho. Eu posso ser uma filha consciente. Então, eu começo a entender as necessidades da minha mãe. Por exemplo, que mora longe, né? Que tem o dia a dia dela. Mas eu posso mandar um bilhete diferente. Eu posso escrever uma carta que, né, algo do passado, que participou, assim, da infância dela. Já pensou? Essa mãe recebeu uma carta. Estou escrevendo só para falar que te amo. Você consegue ter melhores relações. Então, entender a necessidade do outro. Essa é a parentalidade consciente, né? A gente fala muito dos pais, mas eu também posso aplicar como filha, né? Sim. E eu mesmo tive o contato com esse termo há cerca de 2 anos, né? E minha filha já é adolescente, né? E a gente fica pensando, poxa, eu queria viver com ela pequenininha para poder fazer tudo isso. E por que não agora, né? Essa semana eu passei por um experimento, algo pessoal meu, né? Que foi a primeira vez que eu vi a minha filha sofrer por amor.
que ela namorava, terminou um namoro, e a gente vê filho que cai, machuca, que tem, né, dói assim de machucado, ou uma briguinha na escola. Dor física, né? É uma dor física, até uma dor emocional, mas que essa dor de, sabe, cortar o coração é algo que é um sentimento novo que eu experimentei. É como nasce o nosso filho, a gente sabe o que é amor, mas quando nasce parece que é um outro tipo de amor, né? Sim. Então, nesse momento, eu usei totalmente da parentalidade consciente, entendi a necessidade dela, deixei ela mais próxima, né? Consegui colocá-la no meu peito, a gente, né, um carinho, um toque, que é esse primitivo, que conecta muito. Ela é adolescente, eu peguei um livrinho de criança, que ela gostava muito na época, quando ela era, né, tinha 6, 7 anos, que é o livrinho da Chapeuzinho Amarelo, e falei, eu vou ler uma historinha pra você. E é algo que você fala, nossa, mas eu vou ler para adolescente, mas a nostalgia não atinge a gente? Claro. Quando a gente vê um joguinho que fazia parte da nossa infância, sim. Uma comida, né? Aqueles pirulitinhos que você vai lá e estoura na boca e você fala, nossa, aquilo lá quando eu tinha 5 anos. Então, com os adolescentes também funciona você usar, né, de algo da nostalgia, falar um pouquinho da sua história, como era quando ela era criança, né? Isso tudo conecta. Para você ter uma ideia, né, do que aconteceu, a conexão foi tão forte que a minha menstruação adiantou 10 dias. Porque ela ficou menstruada e nós ficamos tão ligadas nesse momento, né? Então é algo assim que eu mesma me senti contemplada, porque eu falei assim, olha, não precisa ser criança para você praticar a parentalidade consciente. É só você entender uma lente além daquele comportamento. Qual é a necessidade? E você acha, Yara, por que os pais tratam isso? É realmente, como a gente comentou, até a questão do desenho, mas chega assim, eu acho muito mais fácil o que a gente vê por aí, né? Os pais falando, você era muito nova mesmo, não tem problema, você conhece outra pessoa, assim, banaliza um pouco o sentimento, né, daquela, isso passa, dá tempo ao tempo, diz todas aquelas frases de efeitos que a criança, que é adolescente, enfim, seja em que fase você tá, né? A gente se apaixona aí durante a nossa vida toda, né, e dói, né, machuca quando acaba para todo mundo, por que não pode ser real, né? Você acha que essa negligência dos pais é por causa da rotina apressada, do trabalho? Porque você foi buscar, você disse, há 2 anos. Depois queria que você partilhasse um pouco da sua experiência, por que você foi buscar este assunto? Claro. Na verdade, assim, tanto para isso, como negligenciar o sentimento, acontece quando uma criança está correndo, cai e a mãe fala assim, não foi nada, bate, né? Eu acho, não é só por você ter falta de tempo, talvez até um desconhecimento. Aquela mãe naquele momento não está fazendo ruim, não é algo errado, né? E mesmo porque na parentalidade consciente não existe certo e errado, né? Não existe essa dualidade, somos nós, somos os sentimentos em si. Então, quando a criança cai, você fala, vai, você está tratando aquilo como um encorajamento. Eu estou encorajando para ela não chorar, para ela não perceber. Mas você tem que ver se está doendo, tem um sentimento, e aí você lida através, né, dessa inteligência emocional. Nossa, filha, né, tá doendo. E tem mães que ainda falam assim, não te falei? Não corre tão rápido. Aí fica pior ainda pra criança, né? Você sente vai como... ser aquela criança que sempre vai sentir dor, isso aqui, ele vai ficar quieta, né, até estourar. Ou uma mãe fala assim, nossa, minha filha não me conta nada. Mas quando ela vem contar, já fala, mas isso não é certo. Você não tem que fazer dessa maneira, né? Então você vai polindo, você vai jogando na melhor das intenções. Eu tô querendo passar alguma coisa, né? Então, o olhar da parentalidade consciente, ele é novo, porque é isso, o respeito pelo outro, né? O respeito pela dor do outro, o que ele está sentindo. Existe sim, né? Eu até falei, eu já passei por isso diversas vezes e hoje eu tenho um relacionamento muito maduro, talvez porque eu tenha todas essas vivências, né? Sim. E aí, através da sua história, você pode contar e a criança ou o adolescente vai aprendendo, né? Através da sua história de uma vez que você caiu porque você não amarrou o sapato correto. As experiências, elas falam muito mais do que as palavras, né? Mas eu sinto que é um exercício, né? Porque eu falo... para você chegar nessa parentalidade consciente, é claro que vai ser também um exercício dentro de você, até ficar automático e você ser esta pessoa que atua conscientemente. Mas até então,
você precisa estar atenta, né? Que daí a criança fez alguma coisa, o adolescente, você já não pode ter aquele imediatismo. Tem que parar, pensar, nem que seja por um minutinho para entender o que aquela pessoa precisa. E acho que às vezes é isso que falta no dia a dia, né? Esse cuidado de você ter esse tempo de olhar para o outro. Eu vejo duas oportunidades aí, né? Então falta muito a pausa. Nós não estamos, é tão rápido, o mundo é tão dinâmico e mudou mesmo, não é algo, mudou. Então a pausa não existe. A gente às vezes chega tão correndo para buscar o filho que já estaciona o carro, sai do carro correndo, pega na escola e sem perceber toda essa agitação você acaba passando para o filho, né? E se você chegar um minuto, nem que você atrase um minuto para pegá-lo, mas desliga o carro num lugar seguro, é claro, né? E faz 3 respirações, sabe? Enche o peito, segura um pouquinho e solta. Você já vai mais presente. Agora eu vou pegar o meu filho na escola. Isso, é um minuto, muda tudo, sabe? Então, falta essa pausa nos relacionamentos. Você já sai correndo. Então, se você parar um pouquinho e entende, parece que você se conecta muito mais. Isso são exercícios de mindfulness, né? A parentalidade consciente, ela nasce do mindfulness, que é o quê? É a presença plena. Eu estar realmente ali naquele momento. Sim. Isso falta muito, né, nas alimentações, no dia a dia, porque a gente come sem saber o que está comendo, dirige sem saber o caminho que faz, não olha para os lados, a gente sempre está no futuro ou no passado. E o exercício de mindfulness é você parar um pouquinho e se perceber no presente. Então, fechar os olhos por 3 minutos e esse momento só olhar para o seu corpo, sabe? Usa como uma âncora a respiração que entra e sai, o movimento do abdômen, a sua postura. Faz um escaneamento mesmo. Parece que é fácil, mas é dificílimo, porque os pensamentos vêm. E você não tem que parar de pensar. Você só tem que falar assim, ok, depois eu penso nisso. E até depois analisar o que está acontecendo. Eu mesmo penso muito o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Então eu vejo que eu vivo muito no futuro. Sim. Não sou uma pessoa que remou ali do passado, alguma coisa que aconteceu, porque eu não fiz diferente, né? E aí você vai até entendendo a sua personalidade, o seu dia a dia, como lidar, né? Então isso é muito importante. Parentalidade consciente é sinônimo de autoconhecimento. Porque se eu não conheço os meus limites, se eu não conheço a mim mesmo, os meus valores, como eu quero passar isso para o meu filho? Perfeito. Yara, eu vou querer saber no próximo bloco, então, como que você foi atrás, né, para conhecer um pouquinho sobre isso, qual era seu interesse, e daí você conta um pouquinho também da sua história e a gente continua batendo esse nosso papo que gostoso. Então, fica aí que o programa Análise Direta já volta. Olá pessoal, estamos de volta, o programa Análise Direta, tentando entender um pouco mais do que significa parentalidade consciente. E quem está aqui explicando tudo direitinho pra gente é a Yara Machini, que é coach familiar e também psicóloga, né? Yara, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, por que você foi... esse tema é um tema novo. Por que você foi buscar? Qual foi o mote, assim? Qual que era o objetivo? E o que você está tendo, assim, também de resultado? Sim. Quando eu fiz o curso de coach, né, não tem como a gente não fazer um auto-coach e ter mesmo um olhar diferenciado para o seu autoconhecimento. E eu fui perceber que durante a minha faculdade, tudo que eu realizava era em torno de criança. Então, orientação profissional, nós desenvolvemos um trabalho lá, eu e minhas amigas, de orientação profissional para criança, trabalhando o processo de escolhas. Psicologia hospitalar era sempre na pediatria, então tudo foi, né, voltado para a criança. E eu estava trabalhando numa multinacional há 10 anos já e estava começando a perder o sentido, aquele tipo de trabalho, quando a gente olha para o nosso propósito em si. E eu acho que o estupim foi que eu descobri um probleminha de saúde, né, que era bem grave. Eu tenho 2 aneurismas cerebrais, mas já tá tudo bem, já fiz a cirurgia, já faço acompanhamento. E não vejo isso como algo ruim, vejo isso como uma segunda oportunidade para eu realmente ir pro lado que eu preciso, sabe? E 2 semanas antes da cirurgia, eu havia ido para Portugal em fevereiro, comprei um livro lá da Micaela Owen, que foi a pessoa com quem eu fiz o curso.
amei essa metodologia e eu já comprei, então, antes da cirurgia, porque eu tinha certeza que ia dar tudo certo, né? E fiz a cirurgia em julho do ano passado. Em agosto, final de agosto, eu já estava em Portugal. Fiquei um mês lá e me tornei a primeira facilitadora em parentalidade consciente do Brasil. Então, quando a gente entra no site ali da Academia de Parentalidade, tem as formadoras, né, durante o mundo, e aqui no Brasil eu consigo trazer esse conceito e falar com as pessoas. Eu tenho mentoria com outros profissionais, eu consigo, né, ampliar esse conceito, que está sendo muito prazeroso para mim. Então, como que as pessoas estão recebendo isso também? Até na área da psicologia, né, que você vai ali, você daí já alia tudo, né? O coach familiar, já faz aí a terapia com toda a família, é isso? Isso, exatamente. Então, é algo assim, o coaching para criança, ele acontece após 7, 8 anos, né? As ferramentas que a gente lida com a criança, mas todo o processo, ele precisa ter a família envolvida. Como também tem a formação na psicologia e outros cursos, como também de mindfulness para criança, que eu fiz agora com a doutora Amy. Eu gosto de trazer muito que é de novo para cá, né? E aí eu consigo fazer um trabalho, eu tenho pacientes desde 4 anos, mas nunca é só a criança, é sempre o contexto da família, né? Então a gente atende a princípio a criança com todas essas ferramentas, técnicas, com esse outro tipo de olhar, e a gente envolve a família no processo. Então é algo muito rápido, que em 4 meses, 5 meses a gente já consegue resultados assim muito fortes, né? Então acaba sendo acolhido com muito amor, né? A gente consegue realmente mudar a perspectiva da família pelos resultados. Então hoje, quando a gente até, né, algumas pessoas perguntam, mas tudo bem, eu faço assim, Ara, mas o meu marido não, ele é muito autoritário, acontece essa divergência, né, entre tipos de paternidade entre os próprios pais, e não tem problema, começa, acredita. Quando o pai começa a ver o resultado na criança, ele adere ao programa, né? Eu tenho 100% de casos de participação de ambos, porque a gente consegue realmente mostrar, né, um resultado, é muito efetivo. Então isso acaba agregando e acaba fazendo com que a família fale a mesma linguagem, né? Porque é um respeito pelas necessidades de todos. Sim, claro. E como que as famílias têm visto isso? Assim, quais são, conta alguns casos, não precisa falar nome nem nada, mas assim, dessas melhoras em 4, 5 meses, assim, o que os pais podem esperar dessa mudança? Sim, a gente tem com certeza uma conexão muito maior entre pais e crianças, né? Então a gente consegue, a mãe que dava muita ordem, que falava, a criança não ia, né? Tem problema no banho, não escova o dente, não sei mais o que fazer, e isso a gente consegue através dessa comunicação, porque a mãe mostra a necessidade e a criança consegue, né, aderir mais. A gente fala muito assim, você quer um filho que obedeça ou você quer um filho que coopere? Na parentalidade consciente, a gente estimula a cooperação. Então, a harmonia familiar, ela fica estabelecida melhor. Tanto, me procura muito crianças, família que possuem crianças muito ansiosas, que sofrem muito, alguma coisa que tem para acontecer, não sabe lidar com o comportamento, com os sentimentos em si, como também aquele comportamento abusivo, de muito grito, né, não sabe lidar com o não. Tem crianças que jogavam brinquedo pela janela, de prédio, não respeitava a cuidadora. E aí, quando a gente consegue colocar, então, naqueles 3 níveis, no nível de comunicação entre todos, a gente consegue melhorar tanto para a criança quanto para os pais. Porque os pais, em 90% dos casos, eles se sentem assim, eu falo como se fosse para ninguém. E a criança também, ela sente a ausência, né? Porque estar ao lado não é estar com a presença plena. Claro. Né? Quando você começa a perguntar qual que é o filme preferido do seu filho, qual que é o melhor amigo, o que te faz ele gosta de comer, a gente consegue, as respostas não estão batendo. Então, será que eu estou tendo um olhar realmente genuíno, de presença para o meu filho e também para o marido? Né? Sim, por que não claro. utilizar disso? Qual é a primeira dica para os pais para conseguir essa conexão, né? Falar em primeira pessoa. Esse é o primeiro treino que a gente falou. É tão difícil, é um treino, né? Quando eu falo em primeira pessoa, eu estou falando as minhas necessidades. Então, se eu tenho ali a minha filha de 8 anos que fica 30 minutos no chuveiro e gasta água ou não, eu preciso que mude esse comportamento, né?
Então eu chego e falo assim, filha, eu entendo que deve ser muito gostoso ficar no banheiro até esse momento, né, o seu momento de água, mas a gente tem que ter uma consciência. Você passa seus valores, uma consciência de sustentabilidade, né? A água está sendo jogada fora, a gente precisa cuidar do planeta, a conta que vem, cara, eu trabalho muito, né? A questão do dinheiro pode ser introduzido sim no dia a dia das famílias. E aí você fala por você, eu preciso que você me ajude a economizar um pouco mais essa água, faz muito sentido para mim, envolve a criança no processo. Quando você fala dela, você gasta muita água, você fica até... Não tem a conexão. Porque eu estou expressando um julgamento meu da outra pessoa, né? Sim. A mesma coisa com o marido. Se eu chego, já aconteceu isso comigo, né? Eu falei assim, você não é romântico, que você não me dá flores. E a gente fala isso, é uma necessidade nossa, mas sempre julgando o outro. Claro. E naquele momento o marido pode pensar, quem é ela para falar que eu não sou romântico? Eu trabalho o tempo todo, né? Eu sustento a casa, eu trago a comida, eu levo para jantar fora, porque são valores diferentes, são necessidades diferentes, né? A gente tem várias linguagens de amor. Eu te amo por isso, eu te amo por aquilo, e vai, né, expressando essas linguagens. Quando eu falo em primeira pessoa, eu estou falando o que eu sinto. Então eu chego para o marido e falo assim, eu me sinto sozinha, eu sinto que você não tem um olhar diferenciado comigo, é o meu sentimento. E aí conecta, porque ele fala, poxa, eu estou fazendo alguma coisa que ela não está se achando amada, né? E eu amo tanto, o que eu posso mudar? Isso funciona para tudo, no trabalho, com os filhos, com os professores. Se você chega para uma professora, você não corrige direito as provas da minha filha, olha para ela contra o olhar, tem alguma coisa, né? Você chega e fala assim, olha, eu sinto que minha filha precisa mais da sua ajuda, né? Ela não está com essa dificuldade. Aí você fala, poxa, essa mãe está sentindo que eu preciso ter mais presença. Isso conecta. Então, na parentalidade consciente, você não tem que pensar só o que tem por trás, você tem que pensar o que eu estou sentindo. E fala em primeira pessoa. Vai começar a já ter uma mudança significativa de harmonia entre todos. Nossa, eu já achei essa dica máxima. Eu queria que você falasse um pouquinho também mais desses exercícios que os pais podem fazer. Até uma professora que vai entrar numa sala e sabe que é aquela bagunça, tem que respirar. Você falou muito da respiração, dessa pausa. Quais são os outros artifícios também? Isso, você olhar para o momento presente não é só a pausa em si, né? É o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma mãe uma vez falou assim, nossa, na minha casa, aqui meu filho chega no sofá e pula, aquilo me irrita, né? Eu falo assim, ok, e por que você então não dá a mão para a criança, põe no chão e pula junto? Porque o movimento, ele acalma, né? Quando a gente está muito estressado ou nervoso com alguma coisa, qual é a nossa tendência? Chuta, dá um murro, aperta a mão. Então, uma forma de acalmar não é você só respirar e falar, não, agora eu quero me centrar. É talvez expressar mesmo, soltar esses hormônios através do movimento. Por que correr faz tão bem, né? A gente acalma. E aí, no momento de muita incerteza ou não, dá a mão para a criança e pula os dois. E começa a dar risada, porque o riso é contagioso, né? A gente já viu isso em vários lugares. Então, começa a dar risada, estimula aquela interação gostosa. Por que tem que ser sempre uma coisa ruim, né? Para a gente poder resgatar o nosso filho de qualquer, né? Vamos supor do eletrônico, tá muito no eletrônico, videogame. Eu não posso querer que ele venha para a minha realidade se eu não entrar na realidade dele antes. Então, senta do lado, pergunta como é o jogo. Joga um pouquinho, depois vai mostrar um livro, talvez, que você goste, que você quer dar para ele, qualquer coisa. Faz essa conexão para depois puxar para sua necessidade também. Então, a gente sempre faz isso. A criança está ali, não, eu não quero arrumar porque amanhã eu vou brincar. Ok, nossa, eu entendo, foi muito legal, mas ficar o brinquedo no chão, se levantar à noite, pisar num Lego é horrível, né? Ai, meu pé. Então, vai explicando a sua necessidade. Eu preciso que isso esteja até para a sua segurança, né? Eu não me sinto à vontade se eu for dormir e sei que alguém pode entrar aqui, escorregar e se machucar. É a sua necessidade. Tudo isso vai conectando, né? Então, essas dicas estar presente para o momento presente. Então, um banho. Começa primeiro com você, sozinho. Mãe, pai, faça com você. Na hora de tomar um banho, feche os olhos. Às vezes eu faço isso. Parece que eu fiquei 1 hora numa massagem e foi 5 minutos. Eu coloco umas velinhas, uma musiquinha, eu curto aquele momento e eu presto atenção em tudo.
eu ia sempre estimulando os sentidos. Cheira o sabonete, sente ele na sua pele, tenta identificar a temperatura da água do chuveiro nos seus ombros e no seu pé. Um é mais gelado do que o outro. E aí a gente vai construindo caminhos neurais diferentes. O Mindfulness, ele é comprovado cientificamente que quem passa por aqueles processos de 8 semanas, que normalmente são os protocolos, né, que são terapêuticos, se você faz uma ressonância e depois você faz outra, o seu cérebro é outro. Depois, sabe, você ativa, só de estar prestando atenção para o momento presente, você ativa outras áreas cerebrais que ficam esquecidas. E aí, com essa ativação, eu consigo ter maior o quê? Lidar melhor com os problemas, com as frustrações. É como se a minha casinha, o meu cérebro tivesse várias ruas. E se está aqui congestionado, eu vou por outro caminho. Né? A questão da plasticidade. Então, isso é muito importante também com a criança. A hora do momento de vocês dois, identifica o que você acha que tem nesse alimento. Qual que é a temperatura? Qual que é o cheiro? O que está mais duro? A carne, o arroz, o feijão, crocante, né? Vai estimulando os sentidos. Isso é muito rico para o desenvolvimento da criança. Não, e eu percebi, assim, que se você também está consciente consigo, aí sim você também está consciente com o outro. Então, isso que você falou, eu achei demais, assim. Até no seu momento do banho, aqueles minutinhos que você vai ficar ali, você se cuida, você se curte, você se centra. E só assim, quando você também consegue olhar para você, que eu acho que isso... A modernidade faz muito com a gente, as grandes metrópoles também. A gente não para uma hora do dia para se curtir, para ouvir a música que eu gosto, às vezes para ler o livro que eu... Às vezes você vai lendo no ônibus, você vai lendo assim, né, no trânsito, a hora que o carro para, mas você não para e se foca ali para você, porque tem sempre alguma coisa para fazer, né? Uma coisa para recolher, uma roupa para lavar, para passar, para cozinhar. Se não tem, a gente arruma, né? Se não tem, a gente arruma, gente. Gente que a gente é dona de casa, a gente faz isso mesmo. E daí eu fico pensando, realmente, a gente tem que ter aquele tempo pra gente. Pra gente conseguir doar o tempo depois pro outro. Isso, esse escaneamento, você nem vai ficar se permitindo pensar, você vai olhar pro seu momento presente. Por isso que no momento vai ser difícil, é muito difícil. Façam, né, o teste lá em casa. Vai vir muito pensamento, aí você vai falar assim, opa, cheiro do sabão. E fica lá, e respira, e sente a água, e lava, e sente o seu dedo se acariciando. Você está se acariciando no momento do banho, né? Sente sair aquela sujeira e ir pelo ralo. Vai visualizando mesmo o momento, sem ter muita interferência dos pensamentos, né, que vêm. Isso já muda, porque você se sente mais pleno, né, a sua presença. E é algo fundamental que se todo mundo, antes de, quando for acordar o filho ou colocar para dormir, principalmente mães que amamentam, né, para um pouquinho, faz a sua respiração e fala assim, agora eu estou pronto para amamentar, para pôr o meu filho para dormir, porque a sua ansiedade não passa. E quando é bebê, parece que é único, sabe? Ele sente tudo. Então faz a sua respiração, fala assim, agora eu vou colocar, né? Dar um alimento para o meu filho. Você vai ver que essa criança vai começar a dormir melhor até. Nossa, que demais. É muito mágico. Yara, quem quiser ter seu contato, saber um pouco mais, aprofundar no assunto, né? Aonde que a gente consegue te encontrar? Tá. Todos os dias eu posto no Instagram dicas, bem flexível e bem sobre maternidade, parentalidade consciente, coaching infantil, mindfulness, Yara Mastini no Instagram, o site www.yaramastini.com.br, pode também enviar e-mail contato@yaramastini.com.br. Tem o Facebook também, por favor, que é Coaching for Kids, então Coaching, o 4 e Kids, ou o meu celular no WhatsApp também está disponível, que é 011 98100 2299. Yara, eu queria pegar na sua mão e demonstrar que eu estava aqui presente. Isso. Não estou pensando na louça que eu tenho que lavar, na roupa lá de casa. Estou aqui prestando atenção em você, absorvendo todo o conhecimento. Isso já é um treino para o nosso dia a dia, né? Mesmo. Muito obrigada pela presença. Sei que o pessoal daqui gosta muito de você, então fique sempre à vontade para voltar, para aprofundar esse assunto, para trazer novos assuntos. Você que gosta de novidade, traz pra gente aqui primeiro na análise direta, combinado? Combinado, é sempre um grande prazer
prazer, eu me sinto muito acolhida aqui nesse programa por vocês, então, e falar sobre esse assunto para mim é uma paixão, né? Eu mudei toda a minha vida para trabalhar com isso e tá dando muito certo, porque quando a gente acha o nosso propósito, as coisas fluem. Com então, certeza. eu que agradeço imensamente. Imagina, nós que saímos ganhando aqui, né, do programa Análise Direta. E para você que gosta do nosso programa, quer rever alguma entrevista ou quer saber um pouquinho mais dos assuntos que a gente conversa aqui, desses bate-papos gostosos e muito informativos, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, é o Análise Direta, você pode ver vários programas lá. E na nossa fanpage, dá aquele like, claro, compartilhe, divulgue também as entrevistas que você achou bacanas. Se você conhece alguém, poxa, vai se interessar por esse assunto, coloca lá também no nosso Facebook, é Programa Análise Direta. E você pode também mandar a sua dúvida, a sua sugestão também de pauta aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, é só colocar o 055 11 992247760. Hoje o programa Análise fica por aqui. Eu vejo vocês, claro, num próximo programa. Até lá. Beijo.